Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje eu tô aqui com a doutora Amanda Arruda de Carvalho. Isso mesmo, acertou. Bem-vinda, Amanda. Obrigada pelo teu carinho, agradeço o teu convite e espero que seja um podcast incrível, assim como o outro que a gente fez. Ah, será? E se você que tá vendo não assistiu ainda, fica aqui até o final e depois já coloca na fila para assistir o episódio anterior, porque tá fantástico, não é? Perfeito, com certeza. E, aliás, nós iniciamos este episódio falando sobre alguns pontos que nós já começamos a abordar, que você já começou a trazer pra gente o assunto no episódio anterior, não é, Amanda? Perfeito. A gente deu uma pincelada e agora a gente vai dar uma continuidade, porque eu vejo que essas são dúvidas muito, muito frequentes, tanto no meu Instagram, quando eu abro a caixinha de perguntas, quanto no meu consultório. E aqui a nossa intenção é trazer informação de qualidade, né? Informação boa, confiável, para essas mulheres, né? Não só mulheres, né? Homens também podem assistir e informar suas parceiras. Enfim, é trazer conteúdo bom. Mulheres, acredito que você menciona pelo sentido da saúde da mulher. Perfeito, que é o que eu trabalho, né? É o que eu mais amo fazer e às vezes tem sempre esse viés, né? Sim. Mas a gente poder, quantas vezes eu não vejo em consulta, levar o parceiro e a gente poder também instruir, né, esse homem. Sim, e eu acho bacana isso, porque às vezes a mulher, ela tem uma percepção, o parceiro tem uma outra percepção, isso se soma e a vida fica muito melhor, não é? Com certeza. Andar de mãos dadas é muito mais gostoso, né? É isso. Então, a gente começa aqui tocando no seguinte ponto, que a gente vai trazer até alguns assuntos que são públicos, não é, Amanda? Sim, com certeza. Pra gente poder exemplificar e trazer mais pra perto, porque eu, como leiga, como mulher, acabo me identificando mais ainda quando vocês trazem, né, vocês profissionais da saúde, trazem exemplos práticos do que aconteceu com algumas pessoas. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco disso também. Isso aí, não é? Bora. Vamos lá, então. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de tocar é sobre a endometriose, não é, Amanda? É isso mesmo. É algo muito frequente, Ju. Como é que a gente diagnostica a endometriose? Vamos lá. É bastante difícil porque é um diagnóstico multifacetado. Não existe um sintoma específico, não existe um biomarcador específico. Existe um despreparo, tanto médico quanto uma desinformação por conta das pacientes. E algo que é mais sério ainda, existe a normalização dos sintomas. Quantas vezes você não ouviu? Ter cólica é normal, né? Isso não é normal, a gente precisa olhar com carinho, com atenção e acolher essa queixa da paciente, né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente diagnostica a endometriose? Primeiro ponto é acolher essa paciente no consultório, ouvir essa história clínica, fazer uma boa anamnese, olhar os sintomas. O que pode surgir, né, de sintomas? Só para exemplificar, para ver se essas mulheres se conectam, né, com a gente aqui. Dismenorreia, que é cólica menstrual. Dispareunia, que é dor na relação sexual, principalmente a penetração. Disquesia e disúria, que é dor para urinar, dor para evacuar, principalmente relacionada ao período menstrual. Fadiga crônica, às vezes queixa de infertilidade. Tudo isso pode estar relacionado à endometriose. Juntamente a isso, a gente tem que olhar um antecedente pessoal dessa paciente, ver se ela tem algum familiar, um antecedente familiar positivo, principalmente de primeiro grau. Tua mãe tem endometriose? Sua irmã tem endometriose? Ver se essa queixa, essa cólica começou na adolescência, se essa cólica foi refratária a tratamento, tratei e não melhorou. Tudo isso a gente precisa olhar, tá? E daí a gente faz o exame físico, lança a mão de exames de imagem para nos auxiliar, como ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal para a pesquisa de endometriose. Tem que ser solicitado dessa maneira. O preparo intestinal é igual da colonoscopia. Não é algo agradável, mas precisa ser feito para a gente conseguir visualizar de maneira mais adequada esses órgãos. E a ressonância também com contraste e com preparo intestinal. E eu gosto muito de frisar aqui, Ju, que esses exames eles precisam ser realizados por profissionais capacitados, tá? Porque senão a gente chove no molhado. Então, hoje já existe curso específico para isso. Tá, e quando você fala sobre profissionais capacitados, são pessoas que atendem especificamente casos de endometriose? Perfeito. Tem que ter estudado
para saber laudar ou realizar um exame desse. A gente tem o padrão ouro de diagnóstico, que é a videolaparoscopia, que é aquela cirurgia que a gente faz por vídeo. E a gente faz biópsia e manda para análise. Só que é super invasivo. Então, isso vai ser para alguns casos, não para todos, entende? Entendo. Então, é dessa maneira. E aqui na região a gente tem clínicas que atendem dentro disso. Tem algumas opções? Sim, temos algumas opções, sim. Ótimo. Temos sim. E você falou sobre cólica, né? Eu tive muita cólica quando comecei a menstruar, meus ciclos, né? A cólica, ela é normal até que ponto? Sempre a gente tem que pensar se é algo leve, que não te incapacita, que não precisa ser usado remédio, ok. O problema é, todo mês te incapacita. Você não consegue trabalhar de maneira adequada, você não consegue render de maneira adequada. Você tem que ir para o hospital, tem que usar anti-inflamatório mensalmente. Isso não é normal. Isso precisa ser olhado. E qual que é o grande problema? Nem só endometriose causa cólica. Por isso que às vezes é tão difícil esse diagnóstico, tá? A gente pode ter um quadro de adenomiose que pode aumentar o fluxo menstrual da cólica intensa. Entendeu? Tá. Então tem vários fatores. Nem tudo é sobre endometriose, Não. apesar de ter sido muito falado ultimamente. Sim, por quê? Porque em 10 mulheres, pelo menos uma vai ter. Então é muito, muito, muito frequente. Tá. Por isso que a gente não pode banalizar essa queixa, entendeu? Ela tem que ser um sinal de alerta. A gente pesquisa. Se não encontrar, não encontrou, é vida que segue, entende? A gente vai avaliar outras causas. E ainda sobre a endometriose, teve um caso recente que aconteceu com a Anitta. Foi isso mesmo, em 2022, né? Foi muito falado, porque ela tinha cólicas, né, incapacitantes, e ficou aí quase 10 anos indo em médicos. E o primeiro que solicitou foi um colega, em 2022, uma ressonância que foi diagnosticada endometriose e já teve que fazer uma cirurgia, né? Eu não sei a fundo qual era o cometimento, mas eu acho muito importante essas mulheres, né, que são famosas, levantar essas bandeiras, porque é uma maneira da gente conscientizar a população, né? É o que você falou, você se conecta quando é um caso conhecido, você pega, se conecta e olha diferente. Nossa, será que eu tenho? Né? Será que é normal ter cólica dessa maneira que eu tô tendo? Né? Então... Sim, pode ser um impulso pra gente buscar. Com certeza. O desconhecido. Porque pra nós acaba sendo muito desconhecido. E pra vocês, profissionais, é algo que vocês estudam, se aprofundam pra conseguir ajudar nós, pacientes, de uma maneira rápida, enfim, da melhor maneira possível, Sim, não é? com certeza. E... partindo para outro ponto agora, importante, né? Eu acredito que a gente falou bastante coisa sobre a endometriose, sim, não é? Sim, tanto no outro podcast quanto nesse, né? Exato. Então, assim, só pra gente fazer um resumão aqui, me corrija se eu estiver errada. Claro. É ficar atenta aos sintomas. Sim. Cólica não é normal. Não é normal. Não normalize a sua cólica. Não... Procure profissionais que estejam a fim de te ajudar, que queiram te ouvir, né? E não banalizar suas queixas. Perfeito. Isso já é um grande ponto. Com certeza. Não é? Dor não é normal. Não é normal. Então, vamos para o próximo ponto. Bora. Próximo ponto que eu gostaria de trazer aqui é menopausa. A gente também pincelou algo no último episódio, mas a gente trouxe alguns pontos novos aí para falar, certo? Certo. Vamos lá, então. Menopausa, Amanda. O que você vê hoje da menopausa dentro do seu consultório? Eu acho que a principal coisa que a gente precisa pontuar é o que é a menopausa, né? O conceito. Então, menopausa, ela é uma data e é um diagnóstico que ele é retrospectivo. Então, primeiramente, eu quero só deixar alguns marcos aqui para você conseguir entender alguns conceitos da fase da vida da mulher. Entre 40 e 65 anos, a mulher está no climatério, que é uma transição hormonal. A partir de 65 anos, a gente chama essa fase de senectude. A menopausa, ela vai acontecer dentro do climatério. Então, vamos lá. Você chegou no meu consultório, você tem 50 anos e fala, Amanda, eu estou sem menstruar desde janeiro de 2023. Eu vou falar pra você, Ju, essa é a data da sua menopausa. Menopausa é uma data. E trazendo mais um exemplo público, tem um caso recente da Angélica, que fez aniversário de 50 anos e trouxe muita informação bacana, não é, Amanda? E é muito bom, Ju, quando as famosas, elas trazem, né, essas vivências, né, as dores delas, porque é uma maneira de conscientizar a população, né? E parece que virou um crime envelhecer, e a gente não pode enxergar dessa maneira. Tanto a Angélica quanto a Adriane Galisteu, elas estão bem famosas agora nessa questão, né, de climatério e menopausa, levantando essa bandeira, né, que eu vi até no Instagram do Dr. André Vinícius, falando que a menopausa
ela é o fim da idade reprodutiva e não o fim da tua vida produtiva. Isso é muito bonito, né? Então, a gente tem muitos instrumentos que a gente pode usar para auxiliar para que a gente continue sendo produtiva nessa fase, né? Sim. Então, não precisa ser o fim da vida a menopausa. Olha que delícia poder viver com qualidade e com maturidade, com sabedoria, sabendo dizer não, sabendo o que a gente quer. Né? Eu acho que a gente tem que pensar nessa fase do climatério como um auge, né? Não como algum declínio. Antigamente via-se como realmente a minha utilidade está acabando, minha vida útil está acabando. E é muito pelo contrário isso. Com certeza. Não é? Com certeza. Eu assisti particularmente esses episódios da Angélica em comemoração, e ela trouxe uma vida tão grande, uma beleza tão grande irradiando dela, Com as certeza. amigas, aquela delícia sentada na sala, aquela coisa boa. E aí me deu a sensação de que quando eu chegar ali naquela idade, eu vou conseguir extrair o melhor de tudo que eu já vivi, de todas as experiências, e ali eu vou chegar num ponto de maturidade. Perfeito, é isso. Pra eu viver mais ainda. Sim, é. E eu acho que é assim que a gente tem que encarar, né? E para isso a gente precisa, sim, olhar hoje, né? Construir hoje esse alicerce sólido para que a gente entre na menopausa com saúde, né? Com vigor, né? Querendo viver mais e ter saúde para isso. Perfeito. E vamos lá, vamos voltar para a parte mais... Vamos, teórica. Teórica da coisa. Como Bora. eu, Juliana, quando chegar nesse momento, vou entender que meu corpo tá dando sinais da menopausa. Tá. A principal queixa que surge, a primeira dela, é uma irregularidade do teu ciclo. Então, os ciclos vão ficar mais curtos, às vezes mais volumosos, menos volumosos, mas fica com uma irregularidade menstrual. Tá? Além disso, a gente tem os fogachos, a gente tem alteração de humor, artralgia, fica mais irritada, pode ter uma secura vaginal e também a gente precisa lembrar do desejo sexual hipoativo, né? Essa queda da libido que pode estar presente nessa fase. E em relação à queda da libido, eu vejo no seu Instagram, até nas caixinhas de perguntas, Sim. as meninas perguntando bastante sobre essa questão da libido. O que você pode trazer pra gente poder deixar registrado aqui também nesse podcast? Ju, eu vou te trazer 3 pontos que podem estar influenciando na queda da libido, tá? Então, para você abrir os olhos e se atentar. Por exemplo, o estresse, né? Eu tô falando de estresse, tanto no trabalho, quanto em relação ao teu parceiro ou parceira. Você não cuidar da sua saúde mental, não está fazendo um yoga, uma terapia. Segundo ponto, o uso de medicamentos como antidepressivo e anticoncepcional oral. Isso pode influenciar na libido. Eu não quero que você deixe de usar, né? Não você, no caso, né? Mas quem está assistindo a gente. Eu não gosto de automedicação e muito menos interromper medicações quando a gente ouve um podcast, por exemplo, tá? Essa não é a minha intenção, tá? E terceiro ponto, avaliar qual é a fase de vida que você está. Por exemplo, uma mulher que está amamentando, a síntese, a produção de hormônio sexual nela tá reduzida. Então, a gente pode ter sim uma queda da libido. Uma mulher menopausada tem a mesma redução de hormônios. Também pode ter uma queda da libido. Então, para a gente sintetizar tudo isso aqui. Primeiro ponto, estresse, medicamento e avaliar em qual fase você está. Perfeito. Olha, essa dica traz uma clareza muito grande para a gente ter um ponto de partida, para eu me observar. O que será que está acontecendo? Onde é que eu estou me desorganizando aqui na minha vida? Até para eu levar para o médico, porque eu acho que é muito importante a gente chegar no consultório com pelo menos um ponto de clareza dentro do meu cenário atual de vida, não é? Com certeza, Ju. E assim, ela é multifatorial, né, a queda da libido. E o que eu vejo muito no meu consultório são mulheres querendo a resolução dessa queixa com apenas um comprimido. E ela não vai encontrar. E na semana passada, chegou até no meu consultório, é óbvio que eu não vou expor os nomes, mas uma mulher de 50 anos, tabagista, sobrepeso, sedentária, não estava com um relacionamento bom com o parceiro, era um homem, e querendo que eu solucionasse a libido dela naquela consulta. Eu falei, não é bem assim, né? Eu preciso da tua ajuda, né? A gente precisa andar de mãos dadas. Então, tem muita coisa aí pra gente olhar, muita coisa que pode estar influenciando.
Quando eu falei aqueles 3 pontos, são sinais que a gente pode se atentar. Né? Mas a gente sempre tem que avaliar o todo, né? Sim, numa boa claro. consulta. A gente até mencionou ali fora, né? Esses 3 pontos, eles vão trazer uma visão geral para a mulher começar a olhar para si mesma. Assim, quando eu me lembro que eu ia levar o Bernardo na pediatra, e aí ela falava assim, Ju, quando ele ficar com febre, não se desespere, mas observe. Sim. Observe, cuide da temperatura. Então, eu acredito que com a gente também é isso. Sim, não é? sim. Se observar, cuidar, vigiar o que é que está acontecendo na minha vida para eu poder levar para um profissional da saúde, cuidar de mim dentro do meu processo de vida, não é? E sempre assim, Ju, uma das chaves mais poderosas que a gente tem é o autoconhecimento, né? Então, saber o que é o fisiológico, o que é o esperado, o normal, pra gente saber quando algo se altera, uma queda da libido se altera, mesmo um corrimento vaginal, a gente precisa saber qual que é o cheiro normal de um corrimento, né? Do que é o alívio diário, pra gente saber quando o trilho sai, o trem sai fora do trilho, né? Sim. Então, precisa se autoconhecer. Não, perfeito. E isso já compõe aí um paciente que vai conseguir ter acesso fácil, você vai conseguir te dar acesso fácil às informações. Sim. Mas eu gostaria de saber do seu ponto de vista médico, o que é a falta de libido, como que é isso, cientificamente falando? O nome técnico é desejo sexual hipoativo. É uma mulher que tá com uma queda do desejo de viver, vamos dizer assim. Tá? A libido, ela não é só... Até para o médico, eu acredito, não é somente um fator que acontece ali durante a vida da mulher. Ela tem algo a mais, não é? Tem uma questão mental, emocional. Ela carrega muitas coisas junto com ela. É isso, tá correto? Sim. E saiu um gráfico muito interessante falando das razões para a queda da libido. Extremamente interessante. Eu vou pedir até para você... se a equipe puder colocar a figura dessa tabela, né, aqui na tela, para o pessoal que está assistindo olhar, a principal causa foi o estresse. Tanto para homem quanto para mulher. Causas de diminuição da libido. Teve estresse, teve ansiedade, teve a questão com a aparência física, com a autoestima. E a testosterona, né, que todo mundo acha que vai resolver um monte de problema, ela estava como um dos últimos fatores de razões para a queda da libido, né? Então, algo para a gente se atentar. A gente não vai resolver tudo com testosterona. Sim, você está trazendo isso desde o primeiro episódio, que não é somente um fator que ocasiona qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de desconforto nas pessoas, não é? Sim, é o olhar, né, integrativo, que tanto se fala, né? É uma medicina integrativa, uma ginecologia integrativa. É olhar essa mulher como um todo. Não somente como um ciclo menstrual, um corrimento, um nódulo na mama. Então, a gente tem que olhar sempre o todo. É legal. E essa questão também da saúde mental, da saúde física, que você sempre traz aqui, são pontos que parecem para nós pacientes, muitas vezes, que não tem nada a ver. Sim, mas tem, né? Muito, e é comprovado cientificamente isso. Então, tá ali para quem quiser Perfeito. ler. Outro ponto importante que eu gostaria que a gente enfatizasse aqui para finalizar esse episódio é em relação às dores, não é? Que dor não é normal. Não é normal. A gente precisa valorizar as queixas, né? E não achar que dor é normal, fogacho é normal, dor na relação. Não é normal ter dor na relação. Então, a gente não pode banalizar isso tudo. A gente tem que acolher. Sempre acolher. E pode não ser nada grave, mas algo não está bem e precisa ser acolhido. Perfeito. Amanda, é muito bom poder contar com você, com a segurança que você passa nas informações que você traz, com o cuidado que você tem em comunicar tudo isso pra gente. E muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Estar aqui é sempre desafiador. Não é algo confortável para mim. Mas você e sua equipe deixam tudo muito mais leve. E poder trazer um pouco do meu trabalho, um pouco do meu amor, da minha paixão, é um grande privilégio. E desejo o melhor para você, para tua vida, para tua família, para tua equipe. Que possamos aí estar de mãos dadas, seguindo 2024 aí com muita prosperidade e muita saúde, se Deus quiser. Que assim seja. Amém. Obrigada, Amanda. Eu que agradeço. E a você que ficou até aqui assistindo e acompanhando esse monte de informação importante que a gente precisa levar para a vida. Muito obrigada.
E acompanhem os próximos passos nas redes sociais da Amanda também. Com certeza. Um grande Beijo. abraço. Beijão.